Um papelzinho aqui, escrever a palavra, que aquilo representou em termos de sentido para vocês, e a gente vai cartografar, e aí, nesse tecido, como se fosse cartografar ninhos de memórias, né? E aí a gente vai estar meio que libertando essas palavras, essas memórias, que às vezes ficam lá guardadinhas, lá dentro da nossa mente, lá dentro da gente, e que às vezes a gente não percebe que foram fundamentais para a gente se tornar quem a gente é. Eu vou usar como referência a água. Por quê? Por causa da lágrima. Eu tenho uma história que me marcou muito quando eu dei aula. Eu estava na turma de segunda série. E para mim, hoje seria terceiro ano, né? E para mim, essa história foi tão marcante que ela me fez perceber que existe algo dentro das relações entre professor e aluno que vai além daquela formalização de transmissão de conhecimento. Eu tinha uma aluna, as amiguinhas vinham, tia, Joana não está falando, tia, Joana não está falando, que não sei o que. Eu falei, mas o que aconteceu? Aí ela, não sei, ela simplesmente não quer falar com ninguém. E aí eu tive que mandar pedir para chamar a mãe dela para poder saber do que se tratava. E aí foi quando eu descobri que a mãe, o pai dela, na verdade, era pai postiço, vamos dizer assim. Não era pai verdadeiro. E ela cresceu acreditando que ele fosse pai verdadeiro. E a mãe sempre escondeu isso dela, silenciou essa história dela. E um dia, eles conversando, ela escutou, por acaso, e aquilo para ela foi um choque, né? E foi por causa disso que ela resolveu não falar mais com ninguém. E não falava dela. Não estava comendo, não estava falando em casa, e a mãe já não sabia mais o que fazer. E eu me peguei numa situação que eu falei assim, gente, o que eu vou fazer? Não sei, porque ela se recusava a fazer qualquer coisa. E eu não, por exemplo, vou por uma criança, porque se recusa a responder alguma atividade, alguma coisa, uma situação num contexto desse, né? Aí fiquei sem direção, sem pensar. Isso não vem no material escolar, né? Isso não nos diz. Lá não está o que pode, como a gente pode tentar ajudar a pessoa nesse sentido. E aí, eu vou usar esse papelzinho para representar a palavra amor, porque eu tinha uma ideia, na época, que foi conversar com uma amiga que era psicóloga, para ver se ela conseguia me ajudar a resolver isso. E eu não tinha nada, pensava nada a respeito. E aí, conversando com ela, e ela falou assim, ela se silenciou porque silenciaram a verdade dela, negaram a verdade para ela. Isso, mas como é que eu faço para lidar com isso? E aí ela falou assim, você não tem o que fazer. Só chega para ela, diz que você sabe da história, diz que você entende e que você está ali disponível. E a hora que ela quiser falar com você, eu venho ver hoje, a hora que ela quiser falar com você, ela vai falar. Dá um abraço nela e diz que você sente por ela. E foi o que eu fiz. Eu chamei ela numa salinha separada dos alunos, falei para ela que a mãe dela tinha me contado, mas que se ela quisesse contar para mim, eu ouviria da voz dela, ela ficaria a história, e que eu estava ali para a hora que ela quisesse conversar comigo, estava ali disponível. E que ela era uma ótima aluna e que eu a amava muito. Quando eu abracei a menina, eu só senti a lágrima dela escorrendo nas minhas costas. E aquilo me tocou, que acabou nós duas chorando naquele momento. E aí eu falei assim, cara, eu não tenho mais nem condições de dar aula. Parei a aula e mandei todo mundo ir brincar. Quando eu mandei todo mundo ir brincar, vieram todas as meninas falar, tia, Joana voltou a falar, tia, Joana voltou a falar. Que é uma carga mental que envolve o nosso trabalho, que às vezes 50 cargas mentais ao mesmo tempo, né? E aí como a gente se desgasta depois para fazer a questão pedagógica, né? Porque você falou aí, nesse dia você teve que encerrar a aula, não deu para continuar. E muitas vezes, assim, a gente chega aqui 8 da manhã e aí a gente, quando sobe, a gente já vê algumas demandas, né, que vieram já externas na criança, e aí a gente tem que ficar o resto da manhã lidando com aquela situação, sem saber, porque assim, eu pelo menos, algumas vezes eu não tenho. Você foi procurar uma amiga que é psicóloga, né, pra poder te orientar. Só que aí a gente precisaria de uns 50 psiquiatras, né, pelo menos. Que situações como essas não estão em documentos? Não, claro que não. E, nesse caso, quem nós temos? Além de nós, da gente conversar com a gente. Mesmo não temos ajuda, a gente pelo menos tem alguém que possa nos ouvir. Isso já é alguma coisa, no meu ponto de vista, libertador. Não, aqui é o que a gente mais faz. Eu botei desafio. Muitos desafios para serem superados. Acho que desafio e paciência é o que reina. É o que reina. É o que reina. Então, desafio e paciência. A gente tem que se passar a ver como coletivo, porque na maioria das vezes a gente só tem a gente. Entendeu? Então, assim, é uma tentativa de perceber que vocês são autoras e produtoras daquilo do apoio que vocês têm entre vocês. Nós temos a nós mesmos.